Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho de direito desportivo, evidentemente, mas não convidamos um profissional do direito, mas convidamos sim um dos maiores narradores do futebol paulista, o Luciano Luiz, que trabalha na Rádio Futebol Interior. Então nós vamos falar um pouquinho aqui das transmissões por rádio e alguns outros assuntos, principalmente falar sobre um tema chato, né, e é recorrente, que é a violência nos estádios. Então, Luciano, muito obrigado por você vir aqui ao nosso programa, um prazer enorme ter você conosco aqui na TV Justiça. Obrigado, Domingos, é um prazer grande, ainda mais para falar um pouco sobre o web rádio, né? Algo que cresce a cada dia, acho que é uma grande realidade. Eu estou muito feliz, obrigado mesmo pelo convite. E aí, Luciano, como é que é essa história? Você falou o termo correto, né? Web rádio, porque você, como professor de comunicação também, sabe melhor do que eu, que lá nos anos 50, quando a televisão surgiu aqui no Brasil, nós não éramos nascidos, mas sabemos a história. O rádio vai acabar, que agora não vai ter mais rádio, que agora tem a televisão. Conta a história que com o evento transistor, que o sujeito podia carregar o rádio para todos os cantos, não tinha mais que ligar na eletricidade, isso teria dado uma sobrevida de quase 40 anos ao rádio. Você acha que com a internet ela vai dar uma sobrevida ao rádio? Eu acho que em espaço de tempo curto ainda é muito difícil analisar isso, né? Até porque o Brasil é um país continental. A gente tem hoje uma diversidade muito grande. Quando se fala sobre internet, se fala das principais capitais, né? Quando você viaja pelo interior do Brasil, há uma carência ainda muito grande quanto à tecnologia, quanto à internet, e até mesmo de noções básicas de higiene, de saúde, de segurança. Então a internet eu acho que demora um pouco para chegar. Eu acho que essa evolução da internet, ela só vem, na verdade, para exaltar o rádio. Como a internet também acabaria com a televisão, quando começou aquela coisa da televisão digital, onde você pode assistir televisão dentro do seu computador. E isso não acabou com a televisão, muito pelo contrário, as televisões estão investindo cada vez mais. Eu acho que agrega, eu acho que mais agrega do que exatamente pensar de acabar com o rádio. O rádio é um veículo que ele tem uma essência, mais do que o seu conteúdo, ele tem uma essência um pouco romântica, né? Aquela coisa de ouvir o rádio. Por exemplo, na nossa área, nada substitui um gol pelo rádio. Não, o gol do rádio é emoção demais. Eu já tive o prazer de trabalhar e de fazer transmissões de TV na extinta TV Jovem Pan, fiz alguma coisa também na Rede TV. A emoção do gol em rádio é algo absurdo. E eu comecei a aprender isso na Tupi. Eu tive o prazer de trabalhar com o Fiore Giliotti na Tupi, no final de sua carreira. E foi um prêmio na minha vida. Acho que é uma das coisas mais valiosas que veio a mim. Porque Fiore Giliotti, eu aprendi a gostar de futebol vendo as narrações do Fiore na minha infância nos anos 60, na Rádio Bandeirantes. O Fiore comentava, assim, às vezes, batendo papo, ele falava assim: olha, meu filho, teve gente que chegava a mim e falava: eu não gosto de futebol, mas eu ouço. Só o Fiore Giliotti, ele tinha essa coisa, esse carisma, né, todo especial. E eu acho que é nisso que eu tento focar meu trabalho hoje. Eu acho que, independente dos problemas, como o problema de violência, problemas até, de certa forma, problemas jurídicos que acabam ocorrendo, o jogador quer sair, tem processo, e tem problemas de investimentos, eu tento tirar tudo isso. Eu acho que o grande público, ele quer o futebol, ele quer o gol, ele quer a felicidade. Então, evidentemente, como jornalista, a gente não pode fugir da notícia. Eu acho que a notícia, você não pode omitir isso das pessoas. Mas não é meu principal foco, não. Eu tento traduzir o futebol como uma diversão, porque, na minha opinião, ele nasceu para ser uma diversão. Hoje é um grande negócio, né? Mas eu acho que... Mas para a grande maioria ainda é diversão. Tem que ser, eu acho que a gente tem que manter essa coisa viva. E
você que trabalhou, digamos, em rádios convencionais, você falou Tupi... Trabalhei na Nova FM, Nova Tupi, FM. Trabalhei na Rádio Capital, trabalhei na Rádio Brasil do Rio de Janeiro. Então você, quando estava lá no rádio, você imaginava a pessoa ali, um vigia de um prédio com o seu radinho, sujeito na estrada dirigindo, o outro ali no bar com o sistema de som. E agora, o que passa na tua cabeça que tem do outro lado alguém na web, que está lá com um computador? Olha, foi logo depois que eu voltei da Copa, eu fiz a Copa de 2006 na Alemanha, e eu fiz pela Tupi, e aí a equipe inteira da Tupi foi para a Rádio Capital. Começamos a fazer esse trabalho, e o Arthur Eugênio me convidou, olha, tem um projeto, o que você acha de uma rádio na web? Tudo era muito novo ainda. E aí meu filho novo, nenezinho, a cobrança profissional era muito menor, financeiramente compensava, eu falei, eu vou abraçar isso. Eu lembro que todo mundo, assim, alguns colegas, você é louco, você vai sair da Rádio Capital, segundo lugar de audiência. Fiore, ou era a equipe do Prisco, né? Do Prisco grande Palombo. Amigo Prisco Palombo. Prisco Palombo. E aí, assim, as pessoas, você não pode trocar uma coisa tão certa, mas naquele momento eu acho que pela liberdade, foi pelo desafio. E eu me deparei com um público muito mais exigente, porque o público da internet, ele já é um público, até pelo perdão da palavra, mas é um público mais conectado, né? Ele é um público que a resposta dele é imediata. Por exemplo, aquele porteiro que está lá ouvindo rádio, você pode falar uma coisa que não o agrade. Ele troca de emissora. Mas ele vai trocar de emissora, ele vai te xingar ali e vai continuar ouvindo. Na web. Na web ele já, imediatamente, ele manda um e-mail. A resposta é imediata. E aí eu comecei a me deparar com isso. E de vez em quando, até para testar essa fórmula nova de trabalho, a gente meio que provocava, né? Eu comecei fazendo alguns jogos no interior, que era o grande foco do site inicialmente. E aí eu estava, por exemplo, em Araraquara e falei assim, poxa, aqui a cabine lá de Mogi do Mogi Mirim é bem mais aconchegante. Aí chovia e-mails aqui, porque aqui em Araras a cabine é não sei o quê. Porque aqui em Sorocaba... E eu comecei a brincar com isso e começou a dar muito resultado. Quando eu cheguei nos grandes clubes, eu pensei que isso diminuiria. Hoje a gente tem um retorno maravilhoso, assim, dessa integração das pessoas, se você comenta alguma coisa, e às vezes até de uma forma meio agressiva, as pessoas, porque a internet ela também tem uma coisa, as pessoas não têm identidade na internet, né? Então, ali no chat o sujeito inventa um nome, tchau e bem. Inventa um nome. Então aí de repente entra um e-mail, porque você é isso, aquilo outro, e te agredindo. E você está exercendo porque o seu trabalho. Simplesmente você disse que o jogador chutou mal a bola. Mas eu gosto disso, eu acho que já me cativou. Eu não sei se eu tive algumas propostas para voltar nesse meio tempo para a rádio, mas eu estou muito satisfeito, é uma coisa nova. Eu vejo, né, agora de uns tempos para cá, Corinthians com web rádio, Portuguesa com web rádio, o São Paulo lançou uma web rádio, ainda não com transmissão, mas uma web rádio com conteúdo muito bacana. O Palmeiras tem web rádio, o Santos tem web rádio também, não com transmissão, mas com conteúdo. Então, quer dizer, eu acho que é o futuro, né? As pessoas, tanto é que a Portuguesa, quando fez, o pessoal me procurou. Para você narrar lá. Para que eu orientasse como era o formato, como montar uma web rádio. E até agora há pouco tempo no Morumbi, eu fui procurado porque eles queriam que eu fosse o presidente da Associação das Web Rádios. Eu falei, não, gente, eu já tenho muito o que fazer. Mas você sabe que nós tivemos um aluno aqui no Unifiel, no nosso programa de mestrado, que ele é dono de uma web TV. E ele é vice-presidente de uma associação de web TVs. Tem a AltV, a AltV, que eu já fui várias vezes. É uma web TV muito boa. Ótima. Tem programas esportivos lá do Chico Lang. Eu fui a um programa chamado Essência. Não foi o dele, foi um programa no sábado à noite. Mas esse meu ex-aluno aqui, colega, depois eu dei aula aqui na rádio, era TV, Super 8 TV. Uhum. E ele era empolgadíssimo. Porque, agora me satisfaz uma curiosidade. A web rádio não precisa de concessão, né? Não, ela não precisa. Ela